Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Altemar Oliveira com uma pequena reflexão aqui da palavra de Deus para o nosso coração. E eu queria ler hoje um texto que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? No capítulo de número 7, a partir do versículo 5, tá? Que diz assim: Pois mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, mas em tudo fomos atribulados. Por fora combate, por dentro temores. Mas Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com a vinda de Tito, não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Bom, esse texto que eu li é um texto muito interessante e muito importante porque ele nos traz algumas particularidades aí acerca do apóstolo Paulo, né? Nós costumamos ter em mente, né, principalmente dentro da igreja, nós queremos passar, né, para os outros da igreja ou para as pessoas de fora a visão de que nós somos os super crentes, os crentes que não têm problemas, o crente feliz, o crente que não passa por luto, o crente que não passa por dificuldade. Existe até o slogan, né? Igreja tal, lugar de gente feliz, né? Mas quando eu leio, né, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, principalmente a segunda carta inteira, eu tenho um pouco do conceito mudado, né? Até mesmo olhando para o apóstolo Paulo, um grande pregador, o apóstolo dos gentios, né? Nós olhamos para o apóstolo Paulo como um grande homem de fé, um homem inabalável, um homem que está sempre ali firme e forte, mas lendo um pouco mais minuciosamente a segunda epístola aos Coríntios, nós começamos a enxergar uma coisa diferente, nós começamos a entender, né, uma outra coisa ali do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção é esse texto que eu li aqui, né, a parte B do versículo que eu li, né, de 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 5, a parte B que diz: Mas em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Ou seja, o apóstolo Paulo, um grande pregador do evangelho, um grande ministro, um grande homem de Deus, diz que estava passando por grandes combates, por grandes dificuldades e que estava tendo temores por dentro, né? E em outro ponto, ele vai dizer que sobreveio tanta aflição na vida dele que ele chegou a ponto de se desesperar da própria vida. Isso está lá em Efésios, né? Então, nós vemos que a vida do apóstolo Paulo não era uma vida também tão tranquila e tão sossegada assim, né? Ele está dizendo: eu tenho temores dentro de mim. E talvez você tenha passado por dificuldades na sua vida, talvez você tenha passado por grandes lutas e por grandes combates. Eu não quero comparar aqui a tua luta com a luta do apóstolo Paulo, mas o que eu quero mostrar é exemplos de homens de Deus em diferentes épocas que sofrem, que passam por dificuldades. O texto bíblico diz, Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teríamos aflições. Então, o que eu quero trazer para você, né, não é esse evangelho, né, que estão querendo vender aí, que está sendo vendido, de que você vem para a igreja, você vem para Jesus e agora você não tem mais luta, você não tem mais sofrimento. Não, esse evangelho não existe. O que existe é uma promessa de salvação, é uma promessa de mudança de vida, mas que nós estamos em vida e a nossa vida é uma vida de luta, é uma vida de dificuldade, né? Então, eu quero ler esse texto para mostrar para você que o próprio apóstolo Paulo, como um grande homem de Deus, como um grande ministro, ele também tinha as lutas dele. Ele passava por combates e ele diz: combates por fora, ou seja, estou lutando aqui, estou batalhando, mas estou cheio de temores por dentro. Eu temo até a minha própria vida, às vezes. Então, eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu temor, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero dizer uma coisa para você. Como eu disse no começo, Jesus disse que nós teríamos aflição no mundo. Nós não iríamos passar por esse mundo sem ter dificuldades, sem ter lutas. Mas o que Jesus nos ensina e nos garante é que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu. Então, se Jesus diz tem de bom ânimo, nós precisamos continuar caminhando, né? E o exemplo do apóstolo Paulo é esse.
que ele no próprio versículo 6, ele vai complementar a carta dizendo assim, mas Deus que consola os abatidos, né, nos consolou com a vinda de Tito. Ou seja, ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja abatida, ainda que você esteja sofrendo, passando por conflitos emocionais, por conflitos internos na sua vida, sem saber o que fazer da sua vida, ainda assim eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele consola os abatidos. Ele consola os aflitos, né? Então, eu quero dizer para você que existe alguém que se importa com a tua vida. Existe alguém que quer cuidar da tua vida e quer mudar a tua história. Tá bom? Então, eu quero mostrar o exemplo do apóstolo Paulo aqui para você, porque é um exemplo encorajador para mim, para você, para nós que somos povo de Deus, né? Em todos os tempos. Por quê? Porque é o mesmo Deus, tá? Que assistiu, que cuidou, que guardou o apóstolo Paulo nas suas fraquezas e nas suas dificuldades, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nós vemos isso em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Ele é o mesmo, ele não mudou. O Deus que cuidou de Paulo, o Deus que cuidou de outros grandes homens, é o Deus que vai cuidar da tua vida. É o Deus que vai te assistir, que vai te dar assistência no momento da tua angústia, no momento da tua dificuldade. O problema é que, infelizmente, muitas vezes, nós encaramos o texto bíblico como algo muito distante de nós e que só aconteciam as coisas ali. Mas eu quero dizer para você que não, que o Deus que socorreu Paulo, o Deus que socorreu grandes outros homens, é o mesmo Deus que está cuidando da tua vida, é o mesmo Deus que cuida de você, tá? Temores por fora, lutas por dentro. E essa, muitas vezes, é a causa do desânimo de muitas pessoas hoje em dia, de muitos cristãos também hoje em dia, né? Porque nós temos muita dificuldade, nós passamos por luta e muitas vezes nós desistimos no caminho. Porque passamos temores, passamos lutas e acabamos sucumbindo no meio da prova e no meio da luta. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, neste dia, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Deus, ele consola os abatidos. O apóstolo Paulo diz, o Deus que consola os abatidos nos consolou. Então Deus, ele vai te consolar, Deus, ele vai cuidar de você, Deus, ele tem um plano para a tua vida, ele tem um propósito maior para a tua vida, tá? Entretanto, é preciso crer, é preciso acreditar que a graça de Cristo triunfará sobre a dor, sobre os espinhos da vida e da caminhada cristã, tá bom? Então eu quero que você creia que Deus, assim como ele cuidou do apóstolo Paulo, ele sustentou, né? Ele consolou. Como Paulo diz, Deus que consola os abatidos, ele vai consolar a tua vida. Simplesmente acredite, simplesmente abra o teu coração e deixe que Deus cuide, né, da tua vida, porque ele é o Deus que pode mudar a tua história e ele é o que tem o melhor para a tua vida. Essa tua luta, essa tua dificuldade, esse teu sofrimento, ele vai passar. Porque Deus, ele está cuidando de você. Então acredite. Então somente creia, porque Deus, ele vai cuidar de você, tá? Talvez você esteja tendo lutas por fora, combates por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, que consola aqueles que estão feridos, que consola aqueles que estão tristes, ele vai cuidar e vai guardar da tua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e fica na graça e na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.